para saber, para conversar tudo sobre essa doença, agora sim, né? Eu já cumprimentei ali nos bastidores, mas vamos acolher aqui em nossa salinha a doutora Ana Beatriz Schmidt. Doutora Ana, bom dia! Bom dia! Bem-vinda, linda! Muito obrigada! Deus abençoe, Amém. né? Que Amém. alegria recebê-la aqui, viu? Igualmente. É um assunto sério, é uma situação, que sério é, né? Sim. Mas é uma situação, assim, o brasileiro sofre muito isso? Tem muitos casos no Brasil, não? Sofre. Tem muitos casos no Brasil. As pessoas ficam muito constrangidas até hoje, né, com a doença em si, achando que é contagioso. E não é contagioso? Não é contagioso de forma alguma. Então vamos sentar, alguma. Vamos conversar hoje então aqui sobre vitiligo, aqui em nosso programa Saúde e Fé. Na abertura, doutora, assim, eu vi assim, que é uma despigmentação, doutora, o que é isso? Isso, na verdade o que ocorre é o organismo para os melanócitos, que são as células que produzem a melanina, eles começam a ser destruídos. O nosso próprio organismo, né, ele se programa para ocorrer essa destruição. Então o vitiligo, ele é uma doença autoimune? É uma doença autoimune. Uma das teorias é essa, né? Não se sabe muito bem o porquê. A gente começa a combater as nossas células de pigmentação. Entendi. Isso pode acometer em qualquer parte do corpo, doutora? Em qualquer parte do corpo pode acometer, principalmente em regiões onde a gente tem mais contato, mãos, né, regiões dos pés, em volta dos lábios, regiões perto do nariz, dos olhos, rosto. Ou seja, é aquela, pelo que eu estou ouvindo, doutor, é aquela região que aparece, ou seja, o resto está coberto de roupa, né? Exatamente. O rosto, as mãos, enfim, as pernas. Porque a própria doença, ela tem um fenômeno imunológico que aonde a gente se machuca mais, regiões de mais traumatismo, podem surgir lesões brancas. Tem a ver também com a questão do sol, exposição do sol, doutora? Também, na verdade, assim, a pele fica mais vulnerável, né, porque está sem o pigmento que nos confere uma proteção natural, né, então isso pode deixar a pele mais avermelhada, mais sensível, né, mas é muito comum em regiões mais expostas a pequenos traumatismos. Pessoas que não usam aí esses bloqueadores, esses protetores solares, enfim, pode desenvolver quadros assim? Não tem essa relação de causa e consequência com o uso do filtro solar, como câncer de pele, por exemplo, né? É uma doença que aparece realmente do nada. Tem algumas pessoas que têm relação com outras doenças autoimunes do vitiligo, né? Mas até hoje a gente não tem, né, certeza absoluta por que ocorre esse gatilho. A pessoa já nasce assim com vitiligo? Ou ela vai se desenvolvendo? Geralmente ele se desenvolve, mas existem casos que o paciente nasce com alterações de pigmentação, mas aí são genéticas um pouco diferentes do vitiligo. A senhora tem algumas fotos assim? Tenho sim. Aqui a gente, né, mostrando uma foto, principalmente daquela região, Frei, onde eu falei que é mais comum o aparecimento das lesões, né, ao redor dos olhos, ao redor dos lábios, são regiões que a gente tem muita movimentação e aí costuma ter o primeiro aparecimento das lesões. E ela é gradativa, começa pequenininha e vai aumentando? Então, ela é assim, inexplicável. Tem pessoas que a lesão aparece e desaparece, tem pessoas que a lesão aparece e fica daquela maneira para sempre, e tem pessoas que aparecem e vão aumentando. Um fator, por exemplo, assim, um fator emocional, uma crise, uma pessoa passou por um trauma, uma perda, um estresse, isso aí acelera, faz Geralmente sim. Geralmente ela aparece numa primeira vez, algum trauma emocional desencadeou. Geralmente quando a gente pergunta na consulta, aconteceu alguma coisa, morreu um ente querido da família, alguém ficou doente, algum trauma, e geralmente tem essa causa e consequência junto. Agora, pelo que eu entendi, parece que a senhora falou que ela pode aparecer e desaparecer também? Também. Como apareceu do nada, pode desaparecer do nada também. Volta a coloração normal? Volta a coloração normal da pele, às vezes sem tratamento. Sem tratamento nenhum, aparece e desaparece. Esse exame é só o físico? Você vê o externo, né? Você vê ali diferenciação na coloração da pele? Geralmente a gente consegue num diagnóstico clínico, né? Não precisa de exames muito específicos. Isso que eu ia perguntar, o exame de sangue vai apontar, tem alguma hemoglobina lá, alguma coisa assim? Não, geralmente não. Geralmente a gente pede exames de sangue associados porque existem pacientes que têm relação do vitiligo com doenças de tireoide, com diabetes,
né, com algumas doenças autoimunes também, miastenia graves é uma doença mais rara, então a gente geralmente solicita esses exames para ver se tem alguma outra doença de base, porque, por exemplo, se tiver uma tireoide alterada e o vitiligo ocorreu e a gente tratar a tireoide, talvez ela melhorando, o vitiligo possa desaparecer nesses casos. Geralmente a gente vê que a nossa pele, ela tem essa coloração mais rosácea, enfim. O vitiligo é sempre manifestação de uma pele mais esbranquiçada ou pode ser também manchas mais escuras? Não, geralmente sempre são manchas brancas, é a perda do pigmento naquele local e independe do tipo de tom de pele que a gente tem, né, de raça que seja o paciente. Pode ser asiático, pode ser branco, pode ser negro, todos têm a mesma tendência de manifestar a lesão. Tem um fator hereditário, ou seja, uma pessoa tem, o pai teve... Tem. Se tiver alguém na família, a chance aumenta de 30% a 50% aproximadamente. Não importa se é menino, menina, rapaz, não, moça, não importa. vai surgir. Né? Vai surgir, pode surgir, né? Pode surgir, né? Então, se tiver alguém na família, a chance, principalmente um parente direto, a chance de aparecimento é maior. Não tem assim, doutor, assim, eu vou lá na farmácia comprar uma cápsula de sei lá, descamação, vitiligo, ainda não? Não, ainda não. Existem tratamentos, a gente né? já fala sobre os tratamentos. Mas tem que ter bastante cautela nesse sentido, né? Você que está chegando agora, o assunto de hoje é vitiligo, essa descamação. Não é descamação o tema, né, doutora? Não é descamação, é uma perda... Despigmentação. É uma despigmentação, exatamente. O pigmento, sim, a gente tem... O sol ajuda muito nessa questão de conservação da pigmentação, doutora? Ajuda, a gente orienta os pacientes com vitiligo a fazerem exposições ao sol, mas controladas, né? Com filtro solar em horários específicos do dia. A pele fica mais sensível, ou seja, a pessoa que está com aquela região despigmentada, ela fica mais sensível, mais dolorida? Não em termos de dor não, mas ela fica mais sensível ao sol, por exemplo, né? Porque está sem a proteção, a melanina é uma proteção natural da nossa pele. Quando a gente perde esse pigmento, né, ela fica mais sensível, mais avermelhada. Pode sangrar? Pode... Não, geralmente não. Não coça, não sangra, não sente dor, não sente nada, só realmente a ausência do pigmento. Muita gente gosta de fazer esse famoso tratamento de pele, o famoso peeling, eu estou lembrando aqui do peeling, sei lá, que é aquela, né... Enfim, é uma esfoliação, esfoliação, exatamente, né? A gente promove uma renovação da pele, né? A pessoa com vitiligo pode fazer isso, esse tipo de limpeza? Não é indicado. Não é indicado. Não é indicado. Porque é um ácido abrasivo aí, doutora, né? Exatamente. Então, tudo que machuque muito a pele de quem tem vitiligo por aquele fenômeno que eu anteriormente falei, é um fenômeno que tem até um nome, chama fenômeno de Koebner. Então, tudo que machuca demais a pele de quem tem vitiligo pode gerar uma lesão de vitiligo que não tinha. Então, nada muito agressivo, nenhum tipo de tratamento muito agressivo, nenhum tipo de laser, nenhum tipo de tratamento nesse sentido. Agora, a senhora falou que não é contagioso. Eu posso abraçar, beijar uma pessoa que está com vitiligo? Pode, sem problema nenhum. Aliás, aqui o Saúde e Fé preconiza o anti-preconceito, né? Na verdade, sim. A acolhido, o amor, a caridade acima de tudo, em primeiro lugar, independente de qualquer situação, saber respeitar, saber acolher. Isso que a gente preconiza aqui, doutora. E é isso que os pacientes sofrem muito, com quase todas as doenças de pele, né? E o vitiligo é uma delas. Afasta, né? A pessoa vê assim, já se afasta, já tá... Eu já tive pacientes que preferiram que eu falasse assim, mas não é um câncer, doutora? Eu falei, não é um câncer, é uma doença benigna. Nossa, doutora, mas eu preferia que fosse, porque daí eu tiraria aquela lesão e acabaria meu problema, então não é. Falei, pois é. E apesar de não ser uma doença maligna, não ter relação com isso e não ser contagiosa. E vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre vitiligo com a nossa dermatologista, doutora Ana Beatriz Schmidt, né? Doutora, então, muito interessante. Inclusive tem algumas imagens, assim, a gente não conseguiu mostrar antes. Esta imagem aqui, doutora, assim, eu gostaria que a senhora explorasse um pouquinho mais. Claro. Aqui é um esquema, né, da pele, né? E aí mostra a célula do melanócito, que produz o pigmento de melanina. Né? É produzido aqui. Isso, é produzido aqui na derme, epiderme na derme. Isso. Na derme. E aí, o que ocorre no problema, na doença do vitiligo? Ocorre que esses melanócitos, eles morrem, eles param de ser produzidos nessa região, para de produzir o pigmento de melanina. Então, a pele fica
com sem coloração, fica branquinha. E os raios solares, eles penetram mais profundamente nesse sentido, porque não tem a proteção natural da pele, que é a coloração. E a pele fica um pouco mais sensível à radiação solar. Que interessante, né? Então, e as regiões onde pode aparecer o vitiligo, ele pode aparecer em qualquer parte do corpo. Nas costas, nas pernas. Nas costas, nas pernas, no couro cabeludo. Na região genital também? Também, doutora? Muito comum, muito comum. Os pelos, o cabelo. Também pode explorar? Também o pode. Couro cabeludo? O couro cabeludo pode perder. A região das unhas, das mãos aí, doutora? Também. Todas essas áreas podem perder o pigmento, né? Tá, e a gente vê assim, essa pessoa, essa imagem, porque existe essa imagem aqui, mas também pessoas assim, sim, né? Sim, existem. Eu volto a fazer talvez essa mesma pergunta. Isso começa com a manchinha pequenininha e vai aumentando ou já de vez já veio com tudo isso? Tem pessoas que começam com manchas maiores e tem pessoas que começam com manchas menores e elas vão aumentando. Ou algumas ficam daquele tamanho por muitos anos E aí, doutora, assim, como é que é trabalhar da cabecinha dessa pessoa? Porque, poxa, você tem vitiligo, aí já começa a recordar de alguns cantores, etc., famosos, meu Deus aí todo mundo busca na internet, né, e fica, né, tem várias informações. Várias informações, e aí chega, né, no dermatologista. Aí a gente faz o exame, tem uma lâmpada que a gente consegue visualizar nessa lâmpada uma coloração que aparece um pouco diferente nessa lâmpada quando a gente coloca em cima da lesão do vitiligo. Alguns casos mais difíceis a gente recorre a uma biópsia, mas geralmente não é necessário. Tem como prever, né, a prevenção no sentido de, opa, está começando, tem aquela manchinha, então eu vou me prevenir, eu vou mudar a comida, o tipo de alimentação? Não, até hoje não. Alguma vacina? Não também. Estão estudando. Tem tratamentos hoje em dia como se fosse uma vacina, né, mais modernos. Que ela retarda um pouco... Que ela retarda um pouco mais, ela consegue controlar mais o processo, né, mas ainda não estão em uso, ainda está em estudos, então ainda não foi liberado. E tem pessoas que despigmentam quase o corpo todo, né, então a gente tem que avaliar se no caso aqui a gente quer num tratamento estimular, voltar o pigmento ou não. Agora, o efeito contrário, por exemplo, a senhora, aquilo que a senhora acabou de falar, tem gente que tem quase o corpo inteiro que perdeu essa pigmentação. Sim. Então, eu vou lá procurar a doutora Ana, então, doutora Ana, tira o resto da pigmentação que tem, me deixa tudo com vitiligo, né? Pode. Porque daí tem aí... Isso acontece? Acontece. Isso eu posso fazer? A pessoa pode fazer? Pode. Voltar do vitiligo para a pele normal não dá. Mas a pele normal? Até dá. Existem tratamentos que revertem o vitiligo. Sim, existem. Mas quando tem de 60% a 70% de um acometimento grande, geralmente eles optam por despigmentar o restante, o resto. E aí a gente faz a despigmentação. Isso é simples? O que é? É um pouco demorado, com cremes, geralmente. Creme? Creme. Existem substâncias em forma de cremes que vão retirando o pigmento da pele. Tá, mas essa despigmentação da pele é normal? Eu vou da pele aqui. normal. Dessa da pele normal. Aqui. E vai ficar... Vai ficar igual, simétrico, tom. Doutora, a mesma cor, a mesma coloração? Quase igual. O vitiligo geralmente ele é um branco muito branco, às vezes um pouco rosa, né? E com a despigmentação fica muito uniforme. Tá, mas assim, essa despigmentação da pele normal, amanhã depois ela pode voltar? Pode. A gente tem que ficar estimulando esse despigmentar, né? Não é uma despigmentação que vai durar para sempre. Pode ser que ela tente repigmentar de novo e a gente tem que entrar com creme de novo para continuar despigmentando. Eu terminei o bloco falando de maquiagem, muita gente assim, por questão social, relacionamento, festas, etc. E vai passar a maquiagem para a coloração da pele. E tem isso hoje, né? Tem. Isso prejudica, não prejudica? Não prejudica. Tem alguma contraindicação? Não, nenhuma contraindicação. Existem até maquiagens específicas para cobrir vitiligo. E eles cobrem 100% mesmo as lesões de vitiligo. Então, tem maquiagens normais, que a gente costuma utilizar, né? E tem maquiagens médicas mesmo, específicas para cobrir vitiligo e fica 100% coberto. Digamos assim, doutora, uma alimentação, eu tenho que
priorizar alguma alimentação especial ou balanceada? Existem alguns estudos que mostram, né, que se o consumo de algumas substâncias antioxidantes como vitamina C, beta-caroteno, vitamina E, ajudam e estimulam a pigmentação da pele, né? Então faz parte do tratamento, alguns dermatologistas orientam aumentar a ingesta desses alimentos ou até isso em cápsulas, né, como se fosse uma vitamina, para estimular um pouco a produção dessas substâncias antioxidantes a ajudarem a pigmentação. Doutora, se uma pessoa que tem uma pele com vitiligo, ela pode também, por exemplo, uma pessoa adolescente, jovem, pode acometer acnes numa pele de vitiligo, não? Pode acometer, normal. Temos perguntas, o povo do Santo de Deus quer participar aqui do Saúde e Fé, vamos lá então. Vamos dar um bom dia carinhoso a Adriana Leite de Uberaba, Minas Gerais. Bom dia, Adriana, Deus te abençoe, obrigado por estar conosco, viu? Bom dia, Frei. Doutora, minha filha tem vitiligo, está na fase da adolescência e tem muita vergonha da pele. Usar maquiagem para disfarçar as manchinhas faz mal à saúde? Não tem problema nenhum, Adriana, sua filha pode utilizar maquiagem, né? Claro que tem que retirar a maquiagem todos os dias, não pode ficar com a maquiagem o tempo todo, né? Não pode dormir com maquiagem, mas durante o dia a dia, para as atividades cotidianas dela, pode usar sem problema nenhum. Ela pode usar qualquer tipo de creme, hidratante, doutora, protetor solar? Hidratante sim, protetor solar sim, é indicado. Normal, Normal, né? Normal. Uma vida normal. O importante é não expor muito no sol, porque pode queimar. Exatamente, pode se expor e deve se expor, Entendi. É uma das partes do tratamento, mas aí com uma orientação médica. Tem horários específicos para conseguir essa exposição, porque pode ajudar. A Terezinha de Jesus, olha, motivo de música, Terezinha. Bom dia, querida, Deus te abençoe. Terezinha de Jesus, que é do Rio de Janeiro, acompanhando aqui o Saúde e Fé. Bom dia, Frei. Quando o meu netinho de 5 anos vai à praia, ele volta com algumas manchinhas brancas na perna e barriga. Elas ficam no corpo por 2 semanas e depois somem. Isso pode ser sinal de vitiligo? Pergunta a Terezinha. Geralmente não. Não, geralmente não. É uma manifestação de pele que se chama pitiríase alba. Então, a pitiríase alba é uma desidratação da pele. Alba é branco. Isso, né? Por isso que confundem, né? Porque ficam manchas brancas, né? Muito comum em crianças que principalmente vão à praia e aí se expõe muita água, a sol, e a pele resseca, desidrata, fica com manchinhas brancas, mas depois retornam ao normal. Isso não tem nenhuma relação com vitiligo. Voltando ao vitiligo e o sol, por exemplo, a pessoa fica exposta, tem vitiligo e fica muito exposta ao sol. Isso vai queimar a pele, aquela pele normal, pigmentada, mas a pele despigmentada pode queimar e tirar aquele branco? Não vai tirar o branco, mas ela pode machucar em excesso a área que está muito sensível, né? Então, a Thalita Nogueira de Pelotas, Rio Grande do Sul. Bom dia, Thalita, que Deus te abençoe, obrigado por estar conosco. Ela gostaria de saber se vitiligo pode ser curado com algum tratamento, é isso que todo mundo quer saber, viu, Thalita? Thalita, pode ser curado? Pode, né? Mas não é um tratamento fácil, né? A gente não garante cura para os pacientes. Tem pacientes que se curam, tem pacientes que não se curam, né? E às vezes a gente consegue só um controle da doença. Então, vamos lá para Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Aliás, cadê Barra do Piraí? Foi isso. Agora sim. É o nosso amigo Rodrigo Evangelista. Bom dia, Rodrigo. Fez a sua pergunta, participou aqui com muito carinho. Vai ter a resposta, viu? Pode fazer tatuagem em cima de vitiligo, doutora? Eu não indicaria. Não, não indicaria. Porque é um machucado. Né? Então, vai machucar aquela pele, vai traumatizar aquela pele que já tem uma patologia de base e já é uma pele sensível naquela região. Então, eu não indicaria fazer tatuagem em cima de lesões de vitiligo. Então, doutora, a gente aprendeu hoje que é uma despigmentação, a gente aprendeu hoje que não é contagiosa, a gente aprendeu hoje que tem, graças a Deus, tratamento, apesar da situação estar ali, não tem ainda aquela cura completa, enfim. Então, para quem está em casa, para quem, assim, de repente está vivendo, porque não é só chegar num dermatologista, tem todo o problema assim, de traumas psicológicos, enfim, aceitação. Então, a mensagem que a senhora poderia deixar assim para quem está em casa e que de repente está lá e vive com essa realidade e se sente a pior de todas as pessoas. Não é isso, doutora? Não é isso, não se sinta, né? É uma doença de pele benigna, não é transmissível, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito o nosso psicológico, muito a nossa cabeça nesse sentido. Existem tratamentos, sim, com bons resultados, sim, e
procure o seu dermatologista, tire todas as suas dúvidas e fique em paz que vai dar tudo certo, tenho certeza. Que maravilha, gente. Acima de tudo, assim, a gente tem que vencer os preconceitos, os tabus, enfim, respeitar, acolher. Acho que é a melhor forma. Se a gente está aprendendo aqui no Saúde e Fé a arte do amor, da acolhida, então a gente está aprendendo bem, viu? É isso que Nossa Senhora quer. Tivemos o prazer hoje de conversar com a doutora Ana Beatriz Schmidt, médica dermatologista. E quem quiser entrar em contato, hoje em dia é as redes sociais, e então tem o Instagram, 2 Instagrams, anote aí, por favor. @DRA_ANA_B_Schmidt. Schmidt, está na tela aí exatamente. A gente vai deixar um tempinho a mais para você copiar, viu? Doutora Ana B. Schmidt. Ana Beatriz, e outro Instagram é Clínica DRA Ana B. Schmidt. Então, Clínica Doutora Ana B. Schmidt, tá certo? Aí tá na tela, exatamente assim para você copiar. Doutora, eu queria imensamente agradecer o seu carinho, a sua participação. Eu que agradeço. E podemos sonhar com outras visitas suas aqui no programa? Com certeza, estou à disposição sempre. A senhora é muito simpática, se comunica muito bem. Muito que obrigada. Deus abençoe. Amém. Tudo de bom para a senhora. Posso rezar pela senhora? Muito. Porque agora é um momento de oração. A gente Ótimo, reza pelos médicos que ótimo. frequentam o nosso programa. Muito viu? obrigada. Que Deus Muito abençoe, obrigada, viu? Frei. Né? Amém.